30ª rodada do Brasileirão Série B. E o K Futebol vem passar os palpites para vocês aqui como de costume, beleza? Mas pra gente começar, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante, compartilha com os amigos torcedores e agora, sem mais enrolação, vamos lá para os palpites, né? Quero te lembrar que após esse vídeo de palpite, vou estar passando aí, vou fazer uma live hoje às 10 da manhã, passando aí os resultados dos palpites do Brasileirão Série A e Série B. O resultado da 29ª rodada da Série B e da 26ª rodada da Série A. Beleza? Eu vou fazer uma live, vou falar também da tabela, vamos fazer uma live bem interessante ali falando dessas coisas, beleza? Se você me acompanha aqui no K Futebol e quiser acompanhar a live, às 10 da manhã eu estarei aí na live, beleza? Agora sim, bora lá para os palpites, né? 30ª rodada, Cruzeiro já quase campeão, né? Bora lá. Primeiro confronto aqui a gente tem aqui Sport Recife e Bahia. Vamos ver a colocação desses dois aqui. O Bahia ele é o segundo colocado, né? Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Sport ele é o 7º colocado. O Sport é o 7º colocado, nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. O Sport joga em casa, tem a obrigação de ganhar, precisa ganhar para se permanecer aí, né? Ou subir mais um pouquinho, né? Se subir, vai subir só um degrau, porque o Londrina mesmo perdendo continua na posição que está. Então bora lá, eu vou de Sport Recife, vou colocar um placar de 2-1 para o Sport nesse confronto, beleza? Segunda opção, empate. Se você acompanha a gente aqui nesse canal, fizemos ontem aí os palpites da Liga dos Campeões, da segunda rodada, tá muito top, confere lá que você vai gostar, beleza? Foi eu e minha filha mais velha que fizemos aí os palpites. De vez em quando ela faz comigo, ela não pode fazer muito porque ela tem aula, geralmente pela manhã aí não dá, né? Bora lá. Operário e Guarani. O Operário, ele está na zona de rebaixamento também. O Operário é o 18º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Guarani se encontra na 19ª colocação, todos dois querendo sair aí, lutando para sair da zona, né? Na 19ª, o Guarani nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Então, bora lá. Nesse confronto aqui eu vou de Operário. Vou colocar um placar de 2-0 para o Operário nesse confronto. Na minha humilde opinião não vai ter empate. O Operário leva essa aí. Ponte Preta e Ituano. O Ituano vinha umas 4 ou 5 aí sem ganhar, né? E ganhou aí a última de 3-0 do Tombense, rapaz. O Ituano me surpreendeu. Eu coloquei um placar de 1-0 lá. Eu me lembro, foi 1-0 e ele ganhou de 3. Bora lá. Ponte Preta, a Ponte, ela é a 9ª colocada na tabela nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Ituano, depois da vitória, ele deu um pulo grande, o Ituano, viu, rapaz? O Ituano ele foi para a 6ª colocação. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Que ele teve aí seguido um empate e 1 derrota, né? Essas 2 vezes que eu disse que ele ia ganhar, ele empatou. Aí na terceira vez ele jogava em casa, eu vou nele de novo. Aí ele foi e ganhou, deu certo, né? Então bora lá, nesse confronto aqui, deixa eu ver aqui, rapaz. Eu vou de Ponte, vou colocar um placar de 1-0 para a Ponte. Segundo opção nesse confronto aqui, empate, né? Vamos lá de Vasco e Náutico. O Vascão, ele é o 4º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. Meu amigo, o negócio não tá bom para o Vasco não. O Náutico, ele é o 20º colocado na tabela, na zona de rebaixamento. Só que nos últimos 2 jogos o Náutico ganhou, viu? Se ele não estivesse na zona, ele tava lá em cima, mas continuou na zona. Em 3 derrotas e 2 vitórias aí nos últimos 5 jogos do Náutico. Quem joga em casa é o Vasco, eu vou de Vasco da Gama, eu vou colocar um placar de 2-1 para o Vascão nesse confronto aqui. Na minha humilde opinião não tem empate, o Vasco leva essa, beleza? Bora lá para os próximos confrontos. Novo Horizontino e Grêmio. O Grêmio está de técnico novo.
na estreia de Renato Gaúcho, aí ganhou de 2-1 para cima do Vascão. Era para me ter cravado esse placar, mas eu coloquei 1-0 pro Grêmio só, né? Mas ganhou. O time que eu disse que ia ganhar, parece que poucos eu errei. Então não perde, mano. Às 10 da manhã de hoje tem live aqui no canal, direto pelo YouTube, beleza? Live aqui direto, falando aí dos resultados dos palpites dos Brasileirão em Série A e Série B. E vamos falar também um pouco da tabela aí, beleza? Bora lá. Novo Horizontino. O Novo Horizontino perdeu o último jogo. Deixa eu ver aqui a colocação do Novo Horizontino. O Novo Horizontino, ele é o 13º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 2 empates e 3 derrotas. Tem a obrigação de ganhar. Joga em casa. Só que é contra o Grêmio, né, mano? O Renato Gaúcho voltou e estreia já ganhou, né? Vamos lá. O Renato Gaúcho deu uma sacada de mestre. Só pra você ter uma ideia, ó. O Grêmio tava lá embaixo, ele nem aí. O campeonato tá perto de acabar, o Grêmio na 3ª colocação, ele vai e entra. Tá vendo aí? É, meu amigo. Renato Gaúcho não é besta não, menino. Novo Horizontino. O Grêmio, ele é o 3º colocado na tabela, né? Nos últimos 5 jogos, antes do Renato Gaúcho tinha ganhado um aí, mas tem 2 derrotas seguidas e 2 vitórias seguidas e um empate. Né? Vamos ver como é que o Renato Gaúcho joga fora de casa, né? O Novo Horizontino, o bicho tá pegando pro lado dele. Nesse confronto aqui, o Novo Horizontino joga em casa, mas eu vou de 1-0 para o Grêmio nesse confronto aqui. Vamos ver como é que o Renato Gaúcho joga fora de casa, né? 1-0 para o Novo Horizontino. Na minha humilde opinião, segunda opção aí, empate. Eu acredito que o Renato Gaúcho leva essa. Pela sabedoria que ele tem, com certeza, né não? Tombense e Londrina. O Tombense tombou, jogava fora de casa, e o Londrina ganhou, né? Bora lá. O Tombense que tombou, mesmo tombando, o Tombense estava lá em cima. O Tombense, para você ter uma ideia, o Tombense ele chegou a ficar na 6ª colocação. Hoje o Tombense está na 11ª colocação. Nos últimos 5 jogos do Tombense ele tem 2 vitórias e 3 derrotas. As últimas 2 derrotas aí seguidas. Agora joga em casa, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Londrina, mano. O Londrina, ele é o 5º colocado na tabela. E como eu falei numa live que eu fiz aí recente, se o Vascão não se cuidar, quem se classifica é o Londrina e o Vasco fica na Série B. Se liga, Vascão, o bicho vai pegar. Mano, essa live vai ser muito top, não perde. Se você puder assistir essa live às 10 da manhã, não perde, beleza? Londrina, o 5º colocado nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Também se joga em casa. Eu vou de Londrina, na minha humilde opinião. 1-0 para o Londrina nesse confronto aqui, segunda opção, empate. A Chape e CSA. O CSA deixou de se livrar mais da zona de rebaixamento na última rodada. Poderia ter ganhado jogando em casa, mas só empatou com o CRB, né? A Chape perdeu para o Londrina, foi um ótimo jogo. Quem assistiu esse jogo aí viu, né? Bora lá. A Chape era a 14ª colocada na tabela nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Né? O CSA está bem baixo, é o 15º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos não está tão ruim. Tem 2 vitórias e 3 empates. Não tem uma derrota. Só que dessa vez ela vai perder, o CSA. Vai perder e a escada cair para a zona de novo. Porque eu vou de Chape quando eu digo que um time vai perder, é porque ele vai... Na hora a gente vai ver o que é que vai acontecer. Mas eu vou de Chape, vou colocar o placar de 2-1 para a Chape nesse confronto. A Chape precisa ganhar para se livrar da zona que está caindo, está na 14ª, se perder essa, cai. Chega na zona, viu? O bicho tá pegando. Eu vou de 2-1 para a Chape nesse confronto aqui. Nada de empate, na minha humilde opinião, quem leva essa é a Chape. Não? O Brusque, rebolaram o Brusque para a zona de rebaixamento. Você tem uma ideia, o Náutico que está lá na 20ª colocação, no último jogo,
contra o Brusque, meu amigo. Ganhou do Brusque de 1-0 e rebolou o Brusque na zona. Quase na zona, não está na zona ainda não, mas se perder a próxima, ele cai. E vai enfrentar o Vila Nova, que está vindo muito bem, quer sair da zona. Para você ter uma ideia, o Brusque ele é o 16º colocado, o Vila Nova é o 17º. Se o Vila Nova ganhar, ele vai a 34 pontos e consegue sair da zona. Se o Brusque ganhar também, vai a 34 pontos e sobe mais um pouquinho, né? Não cai. O Brusque joga em casa, mano, esse jogo aqui eu vou de 2-1 para o Brusque. Mas na minha humilde opinião, segunda opção aí, galera, é empate. Beleza? Empate, segunda opção, empate nesse confronto aqui. O bicho vai pegar nessa 30ª rodada da Série B, hein? Segunda opção, empate. Né? Deixa eu falar aqui os últimos 5 jogos dos dois. Né? O Brusque, nos últimos 5 jogos, tem 4 derrotas e 1 vitória. O Vila Nova vem bem melhor. Para você ter uma ideia, o Vila Nova, ó, em 5 jogos, ele só teve 1 derrota. E foi fora de casa. Né? O último jogo ele ganhou. Sem ser... Quer dizer, esse que passou. Esse jogo que passou, ele ganhou. E eu, se eu não me engano, eu cravei esse placar. Ele ganhou de 2-1 em cima do Guarani em casa, né? Se ele ganhar o próximo, ele consegue sair. Eu vou de 2-1 para o Brusque. Né? Ou empate, pode ser que dê empate, porque os dois querem se livrar da zona de rebaixamento. Um está na zona e o outro quer se livrar, quer subir para não cair. E o outro quer se livrar. Ganhando pode se livrar sim. Se o se o Vila Nova ganhar, ele sai da zona. E quem cai é o Brusque. Bora lá. Os últimos 2 confrontos aqui a gente tem Sampaio Corrêa e Criciúma e CRB e Cruzeiro, líder Cruzeiro. Bora lá. Bora de Sampaio Corrêa e Criciúma. O Sampaio Corrêa ele é o 12º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Criciúma, que foi muito bem fora de casa, empatando. Fora de casa não, o Criciúma jogou em casa, aliás, né? A última rodada jogou em casa contra o Bahia e empatou em 0-0, poderia ter ganhado, né? Mas só empatou. O Criciúma ele é o 10º colocado na tabela, mas não tá ruim. Nos últimos 5 jogos não tem uma derrota, tem 2 vitórias e 3 empates. Joga fora de casa, o bicho vai pegar o Sampaio Corrêa, o último jogo aí do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa ganhou. O Sampaio Corrêa joga em casa de novo. Tem a outra vantagem de jogar em casa e subir mais um pouquinho na tabela, né? Ganhando aí, ele pode ir a 41 pontos. Dá um salto grande, vamos ver. Tem a obrigação de ganhar jogando em casa. O Sampaio Corrêa oscila muito, né, mano? Vamos lá. Eu vou de Sampaio Corrêa, vou colocar um placar de 1-0 para o Sampaio. Segunda opção, empate. Nesse confronto aqui é bem escado que dê empate, né? Mas eu vou colocar 1-0 no Sampaio porque a vantagem dele joga em casa, né? Bora lá. CRB e o líder Cruzeiro. O CRB, meu amigo, perdeu, não empatou fora de casa, vai jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, apesar de ser o líder aí, né? Vamos lá, vamos ver aqui a colocação do CRB. O CRB é o 8º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O último jogo ele empatou e o penúltimo, 2 últimos jogos ele ganhou um e empatou o outro, né? Já o Cruzeirão aí tá invicto, aí não tem uma derrota. Nesses últimos 5 jogos, 3 empates e 2 vitórias, né? Eu vou... É um jogo muito disputado. O CRB precisa ganhar, que joga fora de casa. Vai enfrentar o líder. É muito difícil ganhar do Cruzeiro depois que caiu nas mãos do Ronaldo Fenômeno, né, mano? Eu vou colocar 1-0 para o Cruzeiro. Segunda opção aí, empate. O objetivo aqui é acertar o máximo possível, né? Então, eu vou de Cruzeiro, 1-0, segunda opção, empate. A gente sabe que o Cruzeiro é bem maior que o CRB, mesmo o CRB jogando em casa, né? E o Cruzeirão quer fazer história nessa Série B. Quer ser campeão aí antes do campeonato acabar. Beleza? É isso. Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Não esquece, hoje às 10 da manhã tem live aqui no canal, passando aí os resultados dos palpites da 29ª rodada da Série B.
e o resultado dos palpites da 26ª rodada da Série A, Brasileirão Série A, beleza? E vamos falar também um pouco da tabela, quem tem disponibilidade de subir, outros quem pode cair. Vai ser uma live muito top, então se você puder acompanhar, te agradeço muito e muito obrigado pela preferência e até às 10 te encontro lá, beleza? Valeu, fica na paz, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!